Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez juntos nesse vídeo que está para substituir a live de sábado. A gente achou melhor esse formato porque nós temos muitas perguntas e vamos tentar responder algumas, né? Lembrando que todos os sábados vamos ter esse momento. Às 19 horas vamos estar sempre liberando esse vídeo, ou às 17 mais ou menos, para você ter acesso e tentarmos lhe ajudar da melhor forma possível. Eu tenho aqui algumas perguntas interessantes e desde já eu quero agradecer a todos que fizeram as perguntas, que têm participado, que têm interagido. É muito importante você fazer um comentário, ainda que seja muito pequeno. Em cada vídeo que a gente lança, é muito importante o seu joinha. Por que é muito importante? Para você não custa nada. Para nós, o YouTube faz uma leitura e vai compartilhar com mais pessoas. E o canal vai poder se expandir cada vez mais e ter um melhor e maior alcance, tá certo? Então hoje está interessantíssimo. Vou estar falando sobre algo da escatologia, alguns pontos relacionados à vinda de Cristo. Vou estar mostrando aqui e eu quero começar aqui com a pergunta da Quality MP4. A pergunta é assim: Pastor, eu não entendi a questão do destino de cada pessoa que será arrebatada. Quem vai para o trono e quem vai para os ares? Muito bem. É o seguinte. Hoje em dia, tem basicamente três correntes. Basicamente falando. Não estou falando do livro, não. Da escatologia. Do livro de Apocalipse tem os idealistas, os futuristas, né? Os historicistas. Estou falando da escatologia. As três correntes básicas são pré-milenismo, pós-milenista e os amilenistas. Vou trabalhar nessas duas aqui. O pré-milenismo, que crê que toda a igreja é arrebatada antes da grande tribulação, e o pós-milenismo, que crê que a igreja será arrebatada no final da grande tribulação, no toque da última trombeta. Veja bem, para vocês entenderem. Muitas pessoas, eles ficam tão preocupados com a questão da corrente que perguntam assim: qual que é a corrente que você acredita? Gente, a gente tem que ficar limitado à Bíblia, porque se o Senhor falou que nós poderíamos fazer sinais maiores, ter um ministério maior do que ele teve, pensa para você ver. Quer dizer, então, que eu fico limitado a uma corrente A ou uma corrente B. Só existem essas duas coisas. Você vai descobrir que a Bíblia mostra algo que, por exemplo, os pós-milenistas viram e algo que eles não viram. E algo que os pré-milenistas viram e algo que eles não viram. Assim eu entendo. E algo que vai trazer uma certa harmonia. E aí eu vou responder essa pergunta. Se você me perguntar assim, dê um nome para a sua corrente, eu daria. A minha corrente que eu creio é pré-milenista parcialista. Pastor, o que vem a ser pré-milenista parcialista? O pré-milenista parcialista crê que os cristãos que estiverem maduros para serem colhidos, porque lavoura de Deus sois vós, 1 Coríntios 3,9, né? Mateus 13,38, a boa semente, né? É o grão de trigo, né? São os filhos do reino, o campo é o mundo, né? Então você vai descobrir o seguinte, que aqueles cristãos que estão maduros serão colhidos, já que a palavra arrebatar, você vai encontrar aí algumas palavras no grego, que é arpazo, analambano e paralambano, e todas elas têm um sentido de colher, arrancar, tirar com violência, né? Porque o campo é o mundo. Então eu creio em pré-milenismo parcialista, que os cristãos maduros são colhidos e aqueles que estão verdes, que é a grande maioria, ficarão para serem colhidos ou arrebatados no final da grande tribulação. Lembrando que arrebatamento tem a ver com pessoas vivas. Mortos não são arrebatados. Ressurreição sim, aí tem a ver com os mortos. Eu estou falando de arrebatamento. Só para os vivos primeiramente, para não complicar muito a sua cabeça. Então, você fala assim, me dá o nome dessa primeira colheita. Primícias. E aí as primícias, está lá em Apocalipse 14, 4. Lá dizem que são aqueles que seguem o Cordeiro.
Esse texto é muitas vezes confundido com Apocalipse 7,14. Porque nos dois textos, tanto Apocalipse 7,4 e Apocalipse 14,4, fala dos 144 mil. Só que tem um detalhe, no capítulo 7 não há dúvida nenhuma que se refere às 12 tribos de Israel. É porque a igreja não é chamada daquelas 12 tribos. A igreja não tem aquele nome lá, Rúben, né, José, Isacar. Isso refere-se a Israel. O próprio texto vai dizer no versículo 4 que são os filhos de Israel. É porque tem gente que crê que Deus rejeitou o seu povo e que Israel está rejeitado. É gente que não lê Romanos capítulo 11. Basta ler Romanos capítulo 11 ou Romanos capítulo 9. Lá fala que de Deus, dos israelitas são, né, deles são as promessas, né, as alianças. Está lá no capítulo 9. E o 11 fala que Deus não rejeitou o seu povo. Né? Paulo termina o capítulo 11, lá no versículo 25, dizendo assim: não quero que sejais ignorantes, né? Porque veio o endurecimento a Israel até que haja entrada à plenitude dos gentios. Como está escrito, de Sião virá o libertador, apartará a iniquidade de Jacó. Quem é Jacó aqui que vai ser apartado da iniquidade? É a igreja? A igreja chamada de Jacó? E todo Israel será salvo. Isso combina claramente com Zacarias capítulo 12, versículo 10. Não tem como, né? Ou Zacarias 14, 5. Né? Não tem como. Você vai unir, você vai saber que Deus tem um propósito com o povo de Israel e que Deus fez uma aliança com Abraão e que 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo. E o seu povo ali e a sua santa cidade é Israel. 69 semanas foram sobre Israel. A última semana é sobre Israel. Então o que você descobre? Que as primícias, são os cristãos que amadurecem primeiro. Eles vão para o trono. Então a sua pergunta: esse grupo de cristãos, eles vão estar no trono. Inicia a parúzia, Cristo não vem. É um grupo que vai até o trono. Pastor, me mostra esse grupo no trono. Eu mostro aí. Se você ler o capítulo 14, do 1 ao 4, eles estão diante do trono. Agora você vai encontrar um grupo que vai encontrar com o Senhor nos ares, no final da grande tribulação. Quais são os textos? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 13 até o verso 16. Pastor, um outro texto igual a esse. Apocalipse 14, 14, que fala da ceifa. Percebeu? Ó, primícias no versículo 4, do capítulo 14, e ceifa no capítulo 14, versículo 14, até o 17. Se você ler Mateus 13, 41, lá fala também da ceifa, mas é a ceifa. As pessoas confundem. Para a ceifa, realmente, tem que vir a grande tribulação. E aí você descobre que tem um grupo de cristãos, que é a maioria. Aí você vai ver a tipologia, você vai ver que a história de Israel é muito parecida com a história da igreja em tudo. Ó, Israel sai do Egito. A igreja saiu do mundo. Nós saímos do mundo. Israel participou do Cordeiro Pascual no Egito. Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. O povo de Israel foi batizado nas águas. Ou melhor, no Mar Vermelho. Nós fomos batizados nas águas. Tá vendo? Tem um deserto. Nós também temos um deserto. Tem o ápice da vida cristã, que é Canaã, ou vida abundante. Terra que manda leite e mel. Leite e mel, você vai ver que leite e mel aponta para a vida abundante, porque o mel é a essência da vida vegetal. O leite é a essência da vida animal. Ou seja, duas essências de vida. Isso é vida abundante. Tá vendo? Porque Canaã tem 7 nações inimigas. Não é um tipo de céu. Você vai chegar no céu e vai encontrar 7 principados. Mas é uma vida abundante. Né? Uma vida de vitória. É o 4º nível da vida cristã. 4º nível. Aí que você tem combate com principados e potestades. No 4º nível. Bom, não quero entrar muito nesse assunto. Voltar à questão das primícias. Então as primícias são os cristãos que amadurecem primeiro. Israel, do povo, daqueles 600 mil homens que saíram de lá, quantos que... É uma perguntinha para você. Quantos que entraram na Terra Prometida, você sabe? Tem gente que acha que sabe. Essa pergunta é mais complicada do que você pode imaginar. A gente responde Caleb e Josué. Aí vamos pôr Moisés, que entrou lá no capítulo 17 de Mateus, né? Depois de muito tempo ele apareceu lá na transfiguração, então ele entrou. Mas além desses 3, você tem Finéias, tá vendo? E o outro você vai pesquisar, porque não vai estar tudo mastigado não. Tem mais um, tá certo? Aí veja bem, vou falar, Eleazar.
Nota aí. Esses entraram. 5 pessoas. O que são primícias da colheita, pastor? Um número muito pequeno. Muito pequeno. Gente, Hebreus 12 diz assim: buscai a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então o que é isso? A igreja hoje em dia vive para si própria, não vive para o Senhor, na sua grande maioria. Ah, pastor, nós vivemos para o Senhor. Você vive? Dá uma lidinha no capítulo 5 de Mateus, todo, o capítulo 6 de Mateus, todo, e o capítulo 7. Pergunta para si, depois você olha à sua volta, quantos cristãos que praticam aquilo ali. Tem coisas lá do tipo, amar aqueles que vos perseguem. Aqueles que vos perseguem. Versículo 43 em diante, do capítulo 5. Tem várias coisas lá. Bem-aventurados quando sois perseguidos. Estou sendo bem-aventurado. Quantos que estão nesse nível? Aquilo ali é um nível de maturidade. Então, alguém me perguntou assim, pastor, você crê que a noiva vai passar pela grande tribulação? De maneira alguma. A noiva é gloriosa. A noiva é sem ruga. A noiva é sem mácula. Tá vendo? Igreja gloriosa, sem ruga e sem mácula. A noiva não vai passar pela grande tribulação. Ah, mas a igreja é a noiva. Não. Na igreja tem a noiva. Entendeu agora? Na igreja tem a noiva. Pastor, me dá um exemplo. Eu te dou. Assim, de maneira muito grosseira e rápida. Hoje a igreja não é noiva. A igreja é corpo e Cristo é o cabeça. Deixa eu repetir. Hoje Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo de Cristo. Lembra de Adão e Eva? Pois é. Se eu perguntasse para você assim, onde é que está Eva? Antes de Eva existir, você ia dizer, está lá em Adão, na costela de Adão. Deus deu um sono a Adão e tirou dele o quê? A costela. Costela é osso. Osso da Bíblia representa vida ressurreta. É por isso que os ossos de Cristo não foram quebrados. Lê o Salmo 22, você vai entender lá. Vejo todos os meus ossos. Aí veja bem, pra você entender melhor. O corpo de Cristo. Do corpo de Cristo sai um grupo seleto de cristãos que estão sendo transformados. Esses vão ser parte da noiva. Esses vão encontrar com o Senhor no trono. Esse assunto é muito grande. Eu vou estar lançando agora uma série de vídeos, não sei se vai emplacar no canal. Vou fazer um teste. Vou lançar aí uns 2, 3. Se você quer realmente, compartilhe com o pessoal. Né? Eu quero sobre a vinda de Cristo. Tem mais de 30 vídeos pequenos. Por que são vídeos pequenos? O pessoal não assiste. Só 7 minutos. Ah, pastor, eu assisto. Você assiste. Mas os outros não assistem. Então tem muitos vídeos pequenos. Se emplacar, você vai ter uns 30 vídeos aí sobre a vinda de Cristo. E no sábado também a gente pode falar desse assunto. É muito amplo. Então, voltando aqui. No trono, vai encontrar com o Senhor quem? As primícias. Ou os vencedores. Ou o filho varão. Ou aqueles que seguem o Cordeiro para onde ele vá. Você segue o Cordeiro para onde ele vá? Muita gente só quer seguir o Cordeiro nas águas tranquilas. Ah, mas e o vale da sombra da morte? Gente, seguir o Cordeiro é algo cheio de significado. Algo cheio de propósito. Eu vou explicar para você o que é, só para você entender. Vou dar 2 tópicos aqui rapidamente. Onde o Cordeiro colocou o seu pé pela primeira vez? Você segue o Cordeiro? Onde ele colocou o pé? Uma manjedoura. Ele é o Rei dos Reis. Senhor dos Senhores. O Deus de toda a glória. Colocou os pés na manjedoura. Você que tem título, que tem posição, tem bens, tem dinheiro, está disposto a colocar o seu pé, iniciar sua carreira numa manjedoura? Pensa, o Rei dos Reis fez isso. Ele esvaziou-se de si próprio. Onde foi o último lugar que o Cordeiro colocou os pés? Quando esteve aqui na terra, na cruz. Estamos dispostos a perder para ganhar? Negar a nós mesmos para fazer a vontade do Senhor, a nossa vontade? Tá vendo? Esse pessoal ali, no capítulo 14, eles seguem o Cordeiro, não é o leão. O povo de Israel vai seguir o leão. O Cordeiro fala de humilhação. E fala da primeira vinda. O leão, aí sim, de juízo, de realeza. Né? Só para terminar aqui essa parte. Se você seguir o Cordeiro, você vai carregar uma cruz. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz a cada dia e siga-me. O problema é que hoje, na mídia, as pessoas pregam, e as pessoas gostam de ouvir esse tipo de mensagem, eles querem carregar uma coroa. Coroa só vai ter
quando você completar a carreira. O que Paulo disse? Completei a carreira, guardei a fé, aguardo a coroa, a qual o justo juiz me dará naquele dia. Não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Você ama a vinda do Senhor? Pastor, não entendi a pergunta. Amar a vinda do Senhor é você desejar que Ele venha agora. Quantos que estão pensando assim, eu não queria que o Senhor viesse agora. Eu estou com tanta coisa pendente, errada na minha vida, tantas práticas que aborrecem a Deus, se Ele vier agora eu serei pego de surpresa. Então, você ama o Senhor, mas não ama a vinda do Senhor. Tá vendo como é que esse assunto é tão longo? Então, o Quality, muito obrigado pela sua pergunta. Eu vou à segunda pergunta porque está muito extenso. Se deixar, eu falo até amanhã. Tá certo? Gente, vocês podem fazer uma maratona nos vídeos. Tem muitos vídeos no canal sobre a vinda de Cristo, sobre o abismo. Tem 150 vídeos. Assiste. Quando você assistir, põe assim, gostei, não entendi. E aperta o joinha pra gente. Tá certo? Vamos lá, segunda pergunta. Pastor, então o arrebatamento é antes da grande tribulação? Quem ficar terá ainda chance de ser salvo? Me responda, por favor. Muito obrigado. Marcos Júnior. Marcos Júnior. Acho que já falei uma parte aqui. Só não falei a questão se terá chance de ser salvo. Vou te dar, assim, 3 textos sobre a questão de salvação na grande tribulação. O primeiro é o próprio Apocalipse capítulo 7, versículo 13, que diz... vamos ver o versículo 9. Diz assim, olhei e eis uma grande multidão, a qual ninguém podia enumerar, vinda de todas as nações. Aí o versículo 13, um dos anciãos me perguntou, quem são estes e de onde vieram? Respondi-lhe, são estes, Senhor, os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as almejaram no sangue do Cordeiro. Então, se você ler Apocalipse capítulo 7, versículo 9 e o versículo 13, você vê que tem uma grande multidão que ninguém podia enumerar de todas as nações. Tem gente do Brasil? Claro, todas as nações tem. Outra coisa, você quer saber se tem salvação na grande tribulação? Olha Apocalipse 14, versículos 6 e 7. Os anjos vão pregar o evangelho nesse período. Eles sempre quiseram pregar e não foram permitidos. Eles vão pregar. E tem um porquê que eles vão pregar o evangelho. Vou falar num outro vídeo. Mas vão pregar. Pedro fala que eles investigam essa questão do evangelho. E na grande tribulação, eles irão pregar o evangelho à terra. O texto, Apocalipse capítulo 15, lá fala que vi sobre o mar de vidro os vencedores da besta. Ou seja, eles venceram a besta ali é o anticristo. Né? Ele aparece na grande tribulação. Lê Apocalipse capítulo 20, versículo 4 em diante, você vai ver lá também pessoas que vieram da grande tribulação. Vi as almas daqueles que foram decapitados, né? Não adoraram a imagem da besta. Está cheio de textos. Tem Isaías 19, Isaías 25, tem vários textos. Então, creio que respondi essa pergunta. Então, tem um grupo, sim, as primícias, eu creio. Estou compartilhando aqui. Quem quiser ganhar visão, fique à vontade. Eu respeito todas as escolas. Eu creio que um grupo pequeno, e não é nem de 1%, viu? Não é 1% não. E eu tenho como fazer essa conta, eu fiz um vídeo, não vai ser agora que eu vou fazer, mas não é nem 1%. Por que não é nem 1%, pastor? Mateus, vou repetir, capítulo 5, capítulo 6 e 7 de Mateus, dá uma olhada na sua volta e vê quem está praticando esses textos. Que ali tem a ver com maturidade. Para ser colhido. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo. Se você for chupar uma laranja, você quer chupar uma laranja doce. Aí você fez uma plantação de laranja. Aí o que acontece? Você chega no dia lá e encontra todas as laranjas maduras? Não. O que vai acontecer? Você encontra algumas laranjas primeiras que amadurecem. Daquele tanto de laranjal, você encontra lá 1, 2, 3, é isso? Aquelas laranjas que amadurecem primeiro são as primícias. Agora, a ceifa, ou cega, ou colheita geral, é outra coisa. Então, os cristãos que estão amadurecendo primeiro, eles são chamados de primícia. Pastor, mas como é que os outros vão amadurecer tão rápido assim? Esqueceu do carbureto da grande tribulação? Você que não tem tempo para Deus, pensa para você ver. Pastor, não tem tempo para Deus, a vida é muito corrida. Se ficar para a grande tribulação. Você que o seu nome é trabalho e o seu apelido é hora extra. Só pensa em trabalhar e isso não é errado em si, mas você não tem tempo para Deus, para sua família, para nada. Ficou para a grande tribulação. Como é que vai ser?
Se alguém fala, ó, eu estou na grande tribulação, você acaba de ganhar 500 apartamentos em Miami. Você vai dar um pulo, dizer, opa, estou milionário. Você que não quer largar o pecado e nem ora, se ficar para a grande tribulação, vai orar quanto tempo? Percebe como é que a grande tribulação ela é ótima para amadurecer as pessoas? Tá certo? Bom, isso aqui é muito extenso, gente. Muito extenso. São mais de 25 anos estudando esse material. Eu tenho um cartaz, se você quiser adquirir, né? Eu mando para você. É o mapa bíblico escatológico. Me dá ali, deixa eu mostrar para eles aqui. O mapa bíblico escatológico, sou autor desse cartaz, vendo há mais de 25 anos no Brasil. Né? A CPAD, uma empresa, é o outro, idônea, né? Muito boa empresa. Trabalhei com o pessoal lá um tempo. Vendi muito para eles lá. Estou querendo vender mais, mas eu não consigo falar mais com o pessoal, então parei de vender pela CPAD. Esse material aqui, ó. Tá vendo? Aí, esse cartaz tem 94 e 64. É uma ordem cronológica. Ok, muito obrigado, Diego. Então vamos lá, mais uma pergunta. Diego, quanto tempo nós temos aí já? Hã? Mas eu tenho que dividir isso aqui. A paz de Deus. Deus abençoe, Também gostaria de saber mais sobre a vinda do Senhor e sobre a Nova Jerusalém, que desce do céu. Seria uma espécie de embaixada da terra? Boa noite. Olha só, isso aqui daria uma live só isso aqui só. Para quem está estudando e gosta de estudar, tem que entender, vou encerrar com essa aqui. Vou colocar muito longo essa. Veja bem, Deus trabalhou e tem 3 povos. 3 povos. Então assim, qual foi o primeiro povo que Deus trabalhou? Os gentios. Quando começou, pastor? Adão é um gentil. E trabalhou com gentios até quando? Até Abraão. Quantos anos? 2000 anos aproximadamente. Aí vem os hebreus, que a palavra hebreus significa atravessadores de rios. Né? E aí dos hebreus vieram os judeus, que é Judá e Benjamim, que se uniram, que é o povo de Israel. Então, resumindo ali, os hebreus, né, Judá e o povo de Israel, o Senhor trabalhou 2000 anos. Até quando? Até a vinda de Cristo. De Cristo até agora, não tem 2000 anos, como as pessoas pensam em relação à igreja. Porque a igreja inicia no ano 33. Seria o ano 30. O calendário está um pouco errado. Mas não estamos em 2030. Então, você tem 3 povos. Quando você lê 1 Coríntios 10, 32, lá diz assim: não sejais de escândalo, nem para judeus, nem para gentios e nem para a igreja do Senhor. Não tem redundância aqui não. Eu vejo alguém ensinando aí, dizendo assim que não existe judeus. Nós somos Israel Celestial. Verdade, nós somos Israel Celestial. Mas existe judeu sim. Volto a repetir, é só ler Romanos 11. Qualquer dúvida esclarece Romanos 11. Você não pode falar que lá é a igreja não. Capítulo 11 todinho. Ou o capítulo 9 de Romanos. Tem vários textos. Então veja bem. Tem 3 grupos. A Nova Jerusalém, ela vai estar nos ares. Isso. Pastor, ela desce do céu, é o terceiro céu, e está sobre uma alta e elevada montanha, nos ares. E nos ares, onde está a Nova Jerusalém, ela vai brilhar sobre a terra, porque as nações andarão mediante a sua luz. Que nações são essas? As nações que aceitaram o Evangelho de Apocalipse 14, 6 e 7. As nações que restarem após a grande tribulação. Não é a igreja nações e nem é Israel, porque Israel não é contada contra as nações. E a igreja não é chamada de nações. É a nação, a igreja. Onde está escrito nações, pastor? Zacarias 14, 16. Está vendo lá? Né? Ou, se eu não estou enganado, Zacarias 8, também, versículo 23. Ok. Então, como é que vai ser esse cenário? Para encerrar aqui. Nos ares, que esse é o mistério, um dos mistérios. Quando o Senhor falou assim, a vós é dado conhecer o mistério do reino dos céus. Se você fala isso para o judeu, ele fala assim, não tem mistério nenhum. Nós lemos desde Daniel, a gente sabe que o Senhor vai plantar um reino. A pedra que foi cortada sem auxílio de mão, que atingiu a estátua, que é o governo humano, ela encheu toda a terra e o Senhor reinará sobre a terra. Apocalipse 5:10, né? Daniel 7, 13 e 14. O povo de Israel vai ser rei sobre todas as nações. Não tem mistério nenhum para nós, a gente sabe só. Tem mistério sim. É porque o reino tem 2 partes. Uma terrena e outra celestial. Eles não sabem da parte celestial. A parte celestial é da noiva. A noiva, ela visita a terra.
Porque lá em Apocalipse fala que é o acampamento dos santos. A noiva vai acampar em Jerusalém, mas ela está nos ares, sobre uma alta e elevada montanha. E as nações andarão mediante a sua luz. Onde é que fica a luz? Na parte superior. Então, o que você tem que entender? É que a nova Jerusalém que desce do céu fica nos ares, sobre uma alta e elevada montanha. As nações na terra em um só continente, de novo Pangeia, que vai unir os continentes. Teria que explicar isso para você, os textos bíblicos, não vou dar agora. É um continente. E Israel em Jerusalém restaurado. Tá certo? Né? De Dan a Berseba. Dan a Berseba, que é toda a parte de Israel, unida. Tá certo? Aí teria que entrar nesses detalhes. É muita coisa. Gente, eu aconselho você a visitar o nosso canal. Né? Tem muitos vídeos no nosso canal que vão te abençoar, compartilhar, né? Para a gente ser uma comunidade mais expressiva. Se você quer nos ajudar, peça aos seus amigos para se inscrever. E aí, olha, eu vou dizer uma coisa. Se a gente conseguir atingir um número alto, vou começar a lançar um vídeo por dia. Isso mesmo. Se nós atingirmos um número alto de inscritos, que vai ter uma demanda maior, aí eu ponho um vídeo todo dia. Todo dia vai ter um vídeo novo. Tá certo? Deus abençoe, um grande abraço, muitíssimo obrigado pelas perguntas e até o próximo vídeo.